Me fala como que isso começou, quando... Me fala desde o início, como que isso começou, quando que você se percebeu. É porque é aquilo que você falou, pra gente que tá de fora, às vezes, diante de uma situação dessa, a gente tá vendo os sinais, parece que é tão óbvio, mas a gente sabe que convivendo com as pessoas mais próximas, que não é bem assim, né? Existe todo um enredo, todo... como que você estava quando você chegou, quando começou? Me fala É, desde o início. o início, né? É, é tudo muito maravilhoso, como toda relação, né? Você não conversa com pessoas que foram abusadas, né? Que tiveram relacionamentos violentos e tal. E elas falam, olha, eu conheci no primeiro dia, ele me deu um tapa na cara, né? Uhum. Então, o abusador, ele normalmente ele tem um perfil muito manipulador, né? Então, inicialmente, é uma relação como qualquer outra, né? Mas uma observação, eu acho que hoje eu consigo enxergar com, com mais clareza, é que esse relacionamento ele já inicia de uma maneira de uma dependência maior, né? Esse homem, esse abusador, vamos chamá-lo de abusador, Sim, né? esse O abusador. abusador, ele normalmente ele é uma pessoa que, que morre por você, que tem muitos ciúmes de você, que faz muito por você. E N histórias que você pode ouvir, né, de mulheres, mas era tudo maravilhoso, ele era super legal, né, até que um dia, né, a atitude abusiva, ela vai aparecer. Mas inicialmente eu não via, só que, assim, eu não via mas, ao mesmo tempo, eu já tinha, no meu caso pessoal, um relato de uma agressão com uma ex-namorada, né? Então, isso foi Entendi. algo que eu não quis ver no Se momento. não ficou, você não deu atenção aos Eu sinais. não dei relevância a esse Uhum. sinal, né? Até hoje, isso já tem 15 anos, né? Eu de lá para cá eu vi histórias e histórias de mulheres que viveram relações abusivas e assim, eu não vi nenhum abusador que agrediu uma, duas mulheres que para, sabe? Eles vão, se Entendi. você se ele tem um histórico de agressão, Uhum. é um forte indício. Você não vai se safar dele. O que a gente percebe nas relações que é muito parecido, né? Os sinais e a forma que eles agem é muito parecida, meio que sistemático, né? Sistemático. O, e geralmente os relatos que a gente ouve é que eles têm um encantamento, eles têm um encantamento acima da média, eles têm um amor acima da média, faz você se sentir como se diz, uma princesa. Lembrando que a abusada, ela também tem ela tem uma deficiência emocional que ela desconhece, né? Eu hoje, olhando para trás, com todo o processo de autoconhecimento, eu entendo que eu tinha uma deficiência emocional, eu tinha uma carência maior. E aí, eu não digo que ele foi encantador no meu caso, mas só o fato de ele ter um ciúme muito grande, né? E de colocar como se quase uma necessidade, né? Isso tapava essa carência. Era quase como se eu me sentisse o último Nossa, biscoito do do pacote. pacote. E olha Exatamente. que chave bacana essa que você está falando, porque se eu tenho um problema, uma autoimagem meio distorcida, se eu tenho uma carência, se de repente eu vim de um relacionamento que já era um relacionamento em que eu fui desvalorizada, Isso eu agrava. chego diante de uma pessoa que não, nossa, que me ama acima da média, que tem um ciúme, de repente eu tinha aquele relacionamento que a pessoa não me valorizava, agora essa pessoa tem um É ciúme. o meu caso específico, tá? Eu, no meu caso, antes dessa relação, eu vinha de uma relação de rejeição, onde eu me sentia rejeitada e que fui muito traída. Então, quando eu encontrei alguém que me dava atenção, porque realmente a atenção, né, no meu caso pessoal, e é muito comum, né? Eu achava que realmente eu estava tendo o valor que eu não enxergava dentro de mim, né? Então eu acabei sendo valorizada ali. E aquilo vai se agravando, né? Então, enquanto no começo é um ciúme, né?
isso começa quebra um celular, aí de repente o seu telefone toca. É um amigo, você tinha uma vida antes, qual que é o problema? E aí você não entende aquela reação. A pessoa quebra teu celular, te xinga com gravidade, né? Nem vamos colocar aqui, mas te ofende. Isso é muito estranho, né? Isso a gente, uma coisa que eu acho importante, assim, para quem vive uma situação dessa, olhar para o lado e se comparar. Se comparar porque tem mais gente vivendo isso, né? Dentro Todo do contexto mundo normal assim, que você está inserido. As pessoas estão acostumadas, os namorados das suas amigas, os maridos, eles quebram o celular delas, elas não podem, porque às vezes isso vai se agravando de tal maneira que chega num ponto que, de repente, você não pode falar com a sua mãe, com o seu pai. De repente, você não pode falar com a sua irmã ou ter uma amiga. E isso vai cada vez se tornando... você vai ficando cada vez mais presa, né? Dentro dessa relação. Mas uma coisa, sabe, que durante a situação fica difícil da gente enxergar. Hoje eu vejo tudo isso com clareza, né? Poxa, agora tá fácil, já passou, já superou. Como que quando ele quebrou meu celular, ele me apertava o braço, me xingava? Por que eu não tomei uma atitude ali, né? Naquele momento, né? Porque eu não estava vendo as coisas com clareza. Eu realmente estava iludida, né, com uma situação que não existia, né? Esse abusador, ele é uma pessoa que é controladora, dominadora, entendeu? E a gente confunde quando a gente está dentro dessa situação o amor, né? O amor com o abuso, porque isso nada tinha a ver comigo, né? Tinha a ver com conflitos que ele tinha com ele mesmo. Entendi. E que ele, de repente, queria se autoafirmar ali comigo, né?